E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Wilder, eu sou endocrinologista aqui da cidade de Oliveira e vamos falar um pouquinho sobre diabetes tipo 1. Bem, o diabetes tipo 1 é aquele diabetes que geralmente acomete crianças e adolescentes. Ele se dá por uma redução da produção de insulina. É uma doença autoimune, onde o corpo produz anticorpos contra o pâncreas. Com isso, o pâncreas ele vai parando de produzir insulina e com isso acontece uma hiperglicemia e o paciente tem esse diabetes. Ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é uma fase onde nós temos autoanticorpos positivos, ou seja, imagine aquela criança cujo irmão, o pai ou a mãe tem diabetes tipo 1. E os pais, ansiosos, queriam saber se aquela criança tinha uma tendência a ter o diabetes tipo 1. Então eles fizeram os exames de autoanticorpos. E essa criança veio com anticorpos positivos. Principalmente quando ela vem com 2 anticorpos, autoanticorpos positivos. É aquela criança que, num primeiro momento, tem uma boa produção de insulina, glicose normal, mas com esses 2 autoanticorpos positivos, ela tem um risco muito grande de, em algum momento, desenvolver o diabetes. O tempo vai passando e ela pode passar para a fase 2. A fase 2 é onde a gente continua tendo aqueles anticorpos positivos, só que já tem uma desglicemia, já tem uma alteração de glicose, lembrando um pré-diabetes. Uma glicemia de jejum que começa a ficar alterada, uma hemoglobina glicada que costuma começar a aumentar também, só que por enquanto ele é assintomático. Ele não tem nenhum sintoma típico do diabetes. Até que ele chega na fase 3, que é a fase sintomática da doença, que é onde essa quantidade de insulina está muito baixa, essa glicemia fica muito alta, e ele começa a ter os primeiros sintomas do diabetes. Aquela questão de emagrecimento importante, os pacientes chegam falando que emagreceram 5, 10 quilos às vezes em 15 dias, polidipsia, uma sede muito aumentada. Por que isso acontece? Quando a glicose fica muito alta no sangue e o corpo não consegue reduzir essa glicemia, o corpo nos dá sede, para que a gente tente diluir essa hiperglicemia no sangue. Com isso vem a poliúria e a noctúria, quando a gente começa a urinar muitas vezes durante o dia e à noite também. É claro que se eu estou ingerindo uma quantidade maior de líquido, eu vou urinar mais vezes. E aí, nessa hora, os pais que estão mais atentos e já sabem que a criança já tinha esses autoanticorpos positivos, antes que a criança complique, né, ela já começa a fazer o uso da insulina, para que ela não passe pela cetoacidose diabética. Aquele paciente jovem, aquela criança que por um acaso não sabia da fase 1, não sabia da fase 2, ele começa na fase 3, já com os sintomas, muitas vezes os pais não desconfiam do diabetes. E acaba a criança descobrindo esse diabetes num quadro de cetoacidose diabética, que é quando a glicemia está num determinado valor, geralmente acima de 200, e ele não tem mais insulina para conseguir controlar essa glicose. Na verdade, a insulina possibilita a entrada da glicose nas células, nos órgãos e nos tecidos. Então eu tenho um período onde tem uma glicemia alta no sangue, mas a insulina que permite a saída da glicose do sangue para entrar na célula, ela está deficiente. Eu não tenho essa insulina mais. E aí o corpo entende que não tem glicose, porque não está chegando aonde tem que chegar. O que o organismo faz? Ele começa a produzir glicose e começa a destruir gordura, proteína, para tentar fazer glicose, para que essa glicose chegue nos músculos, nos tecidos, em todos os órgãos. Isso possibilita a produção de corpos cetônicos. Isso deixa o sangue mais ácido, quando a gente fala que tem uma cetoacidose diabética. Isso dá dor, isso causa desidratação. Então vai ser aquela criança que vai chegar no hospital com sintomas lembrando uma apendicite, uma dor abdominal muito intensa, muitas vezes febre, mesmo que não haja uma infecção. Aí quando vai ver, tem esse histórico, bebendo muita água, urinando muito, perdeu peso, até que o médico desconfia, faz a glicemia, vê que está alta e começa a fazer o tratamento da cetoacidose diabética, né? Ela pode vir ela pode precipitar essa fase 3 por causa de uma infecção.
Então a criança teve uma infecção e naquele momento a glicemia ficou mais alta, ou teve um estresse, uma ansiedade, ou uma transgressão alimentar muito grande, comeu mais do que devia. Por isso que é importante os pais ficarem atentos a esses sintomas. Muita sede, muita urina, emagrecimento. Ainda mais se na família de primeiro grau já tiver caso de paciente com diabetes tipo 1. Qual que é a vantagem de saber disso? É evitar esse quadro complicado de cetoacidose diabética. Quando o paciente começa a ter uma sede aumentada, uma urina aumentada, muitas vezes essas famílias já têm o glicosímetro, começam a medir a glicose, já começa a ficar mais alto, já começa com insulina nessa hora. Infelizmente, a gente não tem ainda uma medicação liberada, né, que controle esse diabetes lá no início. Existem até estudos, né, de medicações que já são aprovadas em outros países, que a gente retarda essa transgressão, essa evolução da fase 2 para a fase 3. Mas cura ainda, a gente ainda não tem, tá bom? Fiquem atentos com esses sintomas com seus filhos, né? Sede, urina, emagrecimento, isso pode ser um sinal importante de diabetes. Faça o exame antes que tenha esse quadro complicado de cetoacidose diabética. E caso isso aconteça, chegou no hospital com dor abdominal, respiração acelerada, lembre de falar com o médico, bebendo muita água, urinando muito e emagrecendo, tá bom? Valeu, gente, até a próxima.